A versão original de Ratatouille era muito diferente. Muitas cenas foram deletadas, muitos personagens foram alterados e principalmente o diretor desse filme, o cara que teve a ideia desse filme, acabou sendo demitido e substituído durante a sua produção. Então quase que a história desse filme foi completamente diferente e hoje eu vou falar sobre isso. A versão original de Ratatouille era completamente diferente. Bom, meu nome é Vitor Hugo e o conceito do filme Ratatouille nasceu no início dos anos 2000 durante uma conversa entre o Jan Pinkava e a sua esposa. Esse Jan Pinkava é um animador britânico que recentemente tinha ganhado um Oscar de melhor curta-metragem de animação pelo curta Gary's Game. Ou na tradução direta para o português, O Jogo de Gary. É um curta onde tem um velhinho jogando xadrez. É um curta bem famoso, eu tenho praticamente certeza que você já viu ele em algum momento da sua vida. E foi esse Jan Pinkava que produziu esse curta. Então esse cara que já tinha experiência com animação, pensou em desenvolver uma história sobre um rato que tem um sonho de ser um chefe de cozinha. Então ele apresentou essa ideia pro John Lester, John Staton e Pete Docter, que era a galera que trabalhava na Pixar. Eles, mesmo achando aquela ideia muito maluca de um rato que quer ser chefe de cozinha, mesmo assim eles aprovaram aquela ideia. Então, de 2000 até 2005, o Jan Pinkava ficou trabalhando naquele projeto e desenvolveu todo o planejamento inicial de Ratatouille. Então ele criou o design dos personagens, ele criou todo o cenário onde aquela história se passaria e principalmente todo o roteiro daquela história, tudo o que aconteceria naquela história de um rato que queria ser um chefe de cozinha. E depois de 5 anos de trabalho duro, em 2005 a Pixar tomou a decisão mais devastadora da história. Eles removeram o John Pinkava do próprio projeto e substituíram ele pelo Brad Bird. Esse cara recentemente tinha ganhado o Oscar pelo filme Os Incríveis. The Oscar goes to The Incredibles. Brad Bird! Quando a Pixar removeu o John Pinkava do seu próprio projeto, vários anos de trabalho duro foram jogados fora, várias ideias de roteiro, muita coisa que já estava pronta acabou sendo descartada e substituída. Cara, e na minha opinião, a Pixar ter removido o cara do próprio projeto dele é uma sacanagem absurda, até porque o cara teve a ideia, o cara desenvolveu a ideia, eles gostaram da ideia, e quando ele menos esperava, ele foi substituído e ficaram com a ideia dele mesmo assim. É mau caráter mesmo. Então, quando a Pixar colocou o Brad Bird pra trabalhar nesse projeto, ele acabou alterando muita coisa. Muitos conceitos iniciais, muitas coisas do roteiro do Jan Pinkava ele acabou mantendo, só que muita coisa ele alterou e essas coisas mudaram totalmente o tom da história, mudaram totalmente como que aquela história se desenvolvia. E a primeira coisa que seria muito diferente na versão original de Ratatouille é que, originalmente, o chefe Gusteau estava vivo. E é isso mesmo que você ouviu, porque na versão de Ratatouille que foi lançada, o chefe Gusteau era um chefe famoso, reconhecido, só que ele morreu antes mesmo do filme começar. Só que na versão original, não. Na versão original, ele estava vivo e era ele que movia toda a história. Se está com fome, suba e olhe à sua volta, Remy. De acordo com algumas cenas deletadas do DVD, o filme apresentaria pra gente o chefe Gusteau trabalhando no restaurante, se esforçando muito ali cozinhando, enquanto aos poucos o seu restaurante só tava indo de mal a pior, só tava falindo. E isso teria tornado o Gusteau o protagonista desse filme e ele teria todo um desenvolvimento completo de personagem. E o foco da história do filme seria o seguinte: o Gusteau estaria fazendo de tudo pra fazer uma comida de qualidade, pra tentar se reinventar e evitar que o seu restaurante falisse, e enquanto isso, o chefe Skinner estaria insistindo pra ele começar a fazer comida de qualquer jeito, vender comida congelada, pra eles ganharem dinheiro de qualquer forma e o restaurante não falir. Enquanto o Gusteau tentava se reinventar, criar novas receitas, receitas de qualidade, seria nesse momento que ele conheceria o rato Remy, que começaria a trabalhar com ele e ajudaria ele a resolver esse problema que ele estava tendo. Então, na versão original de Ratatouille, não existia o Linguini. A principal dupla que trabalharia cozinhando seria o Gusteau e o Remy. Você é um cozinheiro. Um cozinheiro faz. Um ladrão pega. Você não é um ladrão. E agora você precisa conhecer 3 cenas deletadas do DVD de Ratatouille que mudariam totalmente essa história. Em uma dessas cenas, a gente vai ter o Gusteau vivo e ela se chama Conhecendo o Gusteau. Essa cena mostra pra gente o restaurante do jeito que ele foi originalmente planejado pra ser, e a gente também vai ter o Gusteau e o Skinner trabalhando junto, cozinhando ali na cozinha. E o foco dessa cena, como o próprio nome dela diz, seria apresentar pra gente tanto o Gusteau quanto o restaurante dele. Então a gente
gente veria toda a cozinha do restaurante, veria várias pessoas trabalhando naquela cozinha e também o Gusteau rodando por ali, tratando todo mundo super bem e ajudando todo mundo a cozinhar. E enquanto isso, quem rondava do lado dele era o Skinner. E a gente já poderia perceber que ele tava ali com um olho de inveja, meio que como se ele já tivesse querendo tomar aquele restaurante do Gusteau desde o início. E toda essa cena aqui seria o início do filme e ela foi desenvolvida pelo Gian Pincava. Mas adivinha, quando ele foi demitido, o Brad Bird entrou nesse projeto e como ele alterou muitas coisas, e agora o Gusteau seria um personagem que estava morto, então essa cena não faria sentido, ele decidiu jogá-la no lixo e substituir ela. Então na versão de Ratatouille que foi lançado, o filme não começa nos apresentando diretamente o restaurante, mas sim ele nos apresenta o rato Remy. Inclusive a abertura desse filme é muito boa porque ele tá tentando roubar a comida da casa de uma véia, nisso a véia começa a dar um tiro nele, ele pula pela janela e aí fala aquela frase que ficou muito famosa há um tempo atrás: bom, esse aí sou eu, e dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Esse início de filme é sensacional, é um início muito bom e eu vou ser sincero, é muito melhor do que se fosse um filme que começasse nos apresentando o restaurante do Gusteau. Cara, ver um rato falante levando tiro e fugindo é muito mais legal. E em outra cena deletada de Ratatouille, a gente teria o Skinner pressionando o Gusteau a expandir o restaurante, a começar a fazer comida congelada, comida de baixa qualidade, só pra todo mundo encher o bolso de dinheiro. É muito dinheiro. E nessa cena aqui, os dois personagens entram num confronto direto ali, eles começam a discutir, eles começam a brigar, porque o Gusteau não aceita isso, ele não concorda com essa visão empresarial do chefe Skinner. E essa cena aqui estaria no filme pra adicionar ali na história o conflito principal que moveria o filme. O Gusteau e o Skinner discordando da forma que o Gusteau guiava o restaurante, coisa que não faz muito sentido, porque o Gusteau é o chefe e o Gusteau mandava em tudo aquilo. O Skinner só trabalhava lá, então, na minha opinião, ele não tinha que falar nada, ele tinha que ficar quietinho e aceitar tudo que o dono estava pedindo. Mas o cara é metido, né? Vai fazer o quê? E essa cena também serviria pra construir ainda mais no filme e deixar claro que o verdadeiro vilão dessa história seria o chefe Skinner. Porque vamos ser sinceros que na versão de Ratatouille que foi lançada, o Skinner também é um vilão. Só que ele é um vilão que tem razão. Ele é um vilão que estava certo, porque ele não aceitava que tivesse um rato na cozinha cozinhando comida, botando a mão em tudo. Ele não aceitava aquilo, e com razão, até porque um rato é um bicho sujo e que pode passar leptospirose pra muita gente. E o chefe Skinner é tratado como vilão por não aceitar isso. Linguini, pega alguma coisa pra acabar com esse rato! E analisando o filme Ratatouille de uma forma fria, cara, o chefe Skinner tem toda a razão. Só que vamos lá, ele é um personagem chato que trata o Linguini mal, ele é um personagem que queria roubar o restaurante pra ele, e também o Remy é um rato legal, é um rato limpinho, até porque ele lava as mãos, então a gente concorda e aceita que ele pode cozinhar e trabalhar na cozinha e que, cara, realmente o vilão dessa história, o cara que a gente não gosta, é o chefe Skinner, porque ele é mau caráter. E trata o Linguini mal. E quer roubar o restaurante pra ele. Então, ele é o vilão. Linguini está na rua! Está no olho da rua pra fora! Só que na versão original de Ratatouille, ele era um vilão porque ele confrontava diretamente com o dono do restaurante. Então, era impossível ficar do lado dele. Coisa que não acontece na versão final, porque eu não sei vocês, mas eu não comeria em restaurante nenhum aonde eu sei que um rato cozinha. Cara, pesquisa aí quantas pessoas morrem de leptospirose todos os anos. Leptospirose é um negócio sério. Eu não iria no restaurante desse jamais. Passaria longe. Ainda denunciaria pra vigilância sanitária. Esse menino não sei não. E tem outra cena deletada de Ratatouille que mostra uma versão completamente diferente do primeiro dia de trabalho do Linguini e do Remy juntos. Nesse primeiro planejamento aqui, o Remy não ficaria dentro do chapéu do Linguini guiando ele, não. Nessa primeira versão, ele ficaria escondido ali no restaurante e ajudando o Linguini a fazer as coisas. Então, enquanto o Linguini tava aqui cortando alguma parada, o ratinho tava ali dentro da gaveta e mandando ele fazer alguma coisa, ou pegando algum tempero, jogando dentro da comida e voltando
lutando pra se esconder, uma dinâmica completamente diferente. Só que a galera da produção decidiu alterar isso e colocar o Remy pra controlar o Linguini através do cabelo dele, porque seria mais interessante a gente ver o Linguini totalmente perdido e sendo controlado por um rato, e também o Remy não teria contato direto com a comida, e o que reduziria as chances da galera pegar a leptospirose. Doença de rato. Do jeito que foi pro filme, fica muito melhor, porque o Remy não coloca a mão na comida, ele consegue cozinhar de uma forma perfeita, utilizando todos os dons que ele tem, e ó, ninguém pega leptospirose, então é perfeito. Inclusive, eu não posso deixar de falar aqui nessa parte do momento que o Linguini e o Remy estavam tentando se acertar para como o Remy controlaria o Linguini na cozinha, e nesse momento o Linguini meio que pensa em colocar o Remy dentro da cueca dele. Cara, essa cena é muito engraçada. A carinha que o rato faz é muito engraçada, cara. Eu ri muito dessa cena. Sacou? Faz isso comigo não, velho. Eu assisti o filme Ratatouille pela primeira vez quando eu era criança, e quando eu assisti, na minha cabeça, o Linguini se chamava Linguiça. Então eu assisti o filme há muito tempo atrás, eu nunca mais tinha reassistido, nunca mais tinha buscado nada sobre esse filme, e na minha cabeça, o Linguini se chamava Linguiça. Então, recentemente, quando eu peguei pra assistir o filme de novo, pra poder fazer esse vídeo, foi aí que eu descobri que o Linguini não se chama Linguiça. Mas, na minha opinião, chamar o Linguini de linguiça é muito melhor. Seria um nome muito melhor. Só que, cara, a minha mente de quando eu assisti esse filme, quando eu era criança, me enganou completamente. Mas linguiça é melhor do que Linguini. Ele tem toda a razão. E outra coisa da versão original de Ratatouille, que quase foi muito diferente e que mudaria totalmente o tom desse filme, seria a dinâmica familiar da família dos ratos do Remy. Originalmente, o filme também nos apresentaria a mãe do Remy, uma rata chamada Désirée. E ela desempenhava um papel muito importante na história desse filme. E a ideia inicial de colocar ela era do Jan Pinkava. Só que quando ele foi demitido, a galera começou a desenvolver melhor aquela personagem, começou a desenvolver melhor a história dela e principalmente o que aconteceria entre ela e o Remy, só que eles não estavam gostando. O resultado final não estava agradando, então eles decidiram cortar essa mulher do filme. Essa mulher não, né? Essa rata. É o poder da leptospirose, mané. Tá no teu sangue. E no desenvolvimento original do Jan Pinkava, essa personagem deveria ser uma mãe sobrecarregada por ter 200 filhos, só que mesmo ela tendo 200 filhos, ela saberia exatamente tudo o que estava se passando com cada um. Então, se tem um filho triste, ela sabia. Se tem um alegre, ela sabia. Se tem um preocupado, ela sabia. O que levaria ela a se preocupar com o Remy e com aquele desejo que ele tinha de ser chefe, e ela daria algumas dicas pra ele, algumas sugestões de vida. E nesse momento aqui entraria o pai do Remy, que seria totalmente contra aos desejos dele de ser um chefe de cozinha. Então, quando Jan Pinkava foi removido do próprio filme dele, a nova galera que estava trabalhando na produção de Ratatouille tentou por muito tempo, tentou ajustar essa possível personagem, só que eles acabaram percebendo que, cara, tava ficando melhor somente o Remy e o seu pai, e essa mãe dele tava ficando muito inútil, tava adicionando muito tempo de história e um tempo inútil, então eles decidiram cortar ela. E originalmente também o Jan Pinkava tinha planejado que o Remy tivesse um tio, e esse tio também daria dicas pra ele, conselhos de vida, e também toda a família do Remy seria muito maior, a gente conheceria vários membros da família dele, e principalmente toda essa grande família seria muito influente na vida dele, nas decisões que ele tomava e em tudo que ele queria seguir. Então, era uma família muito unida, era uma família que também era muito oriçada. Eu entendi a referência. E assim que o Brad Bird entrou nesse projeto, ele decidiu simplificar a estrutura familiar do Remy. Então ele não teria que lidar com mãe, pai, irmãos, primo, tio. Não, ele decidiu simplificar e manteve somente um pai e um irmão do Remy. Obviamente, a gente conhece vários ratos, a gente vê vários ratos no decorrer do filme, só que a gente não sabe o nome de ninguém, a gente não sabe o que eles são do Remy, eles só estão ali pra mostrar que é uma família de ratos grande, é uma família gigantesca de ratos, só que nenhum é influente na vida do Remy e nenhum é aprofundado, a gente não sabe nada sobre eles. Eles só estão lá. Mas não foi só isso que foi alterado com relação aos ratos, não.
teve uma mudança significativa na forma como os ratos se comportavam. Na versão original de Ratatouille, os ratos eram mais humanoides, então a postura deles, o movimento e principalmente o design era meio que uma mistura de rato e humano. Então, quando Brad Bird entrou nesse projeto, a primeira coisa que ele fez foi simplificar novamente e botar os ratos para se parecerem com ratos. E outra coisa aqui que foi alterada é o nome desse filme, porque originalmente ele deveria se chamar Ratos. Simples assim, Ratos. Da mesma forma que Carros se chama Carros, ele deveria se chamar Ratos. Que merda. Só que aí eles perceberam que o nome desse filme estava muito genérico, então eles decidiram alterar para Ratatouille, que é o nome do prato que o Remy faz para aquele chefe lá no final do filme. E quando eu era criança, eu também achava que o nome do rato protagonista do filme era Ratatouille, mas não, o nome do rato é Remy e o filme se chama Ratatouille por causa do prato que ele faz. Eu aposto que você já quis experimentar esse prato do filme Ratatouille. Então aproveita que hoje eu vou te ensinar. E outra coisa que também influenciou na mudança do nome é o filme Por Água Abaixo, que foi lançado um pouco antes do filme Ratatouille, e nele também tinha ratos, e aquele filme não foi muito bem, aquele filme foi um fracasso de bilheteria, então a galera da Pixar ficou com medo e decidiram alterar o nome do filme para não ter mistura, para não ter confusão. Ó, teria ali o Por Água Abaixo, que tinha ratos, e teria o Ratatouille, que também teria ratos, só que por ter nomes completamente diferentes, ninguém misturaria as coisas. Você é você, você é você, e acabou. Tem algum último desejo? Tem. Pode sair voando do barco gritando que nem uma garotinha. O quê? E outra coisa que originalmente seria muito diferente nesse filme é a personagem Colette, que ela seria somente uma total coadjuvante que não tinha relevância nenhuma na história e que só estaria ali na cozinha para ajudar o Linguini a cozinhar. Até porque ela é uma mulher esperta, corajosa e principalmente a única mulher que trabalhava ali naquela cozinha. Então, obviamente, ela é diferenciada e também ela tinha potencial para ser o interesse amoroso do Linguini, então ele desenvolveu melhor ela, acrescentou mais valor a ela na história e ela se tornou a namoradinha do Linguini e também uma das protagonistas desse filme. E eu vou ser muito sincero, eu sinto muita inveja do Linguini por ter essa mulher ao lado dele. Que mulher bonita, que personagem linda. Eu verdadeiramente queria ser o Linguini, cara. Que mulher bonita. Mas você é safado, né? E outro personagem que passou por algumas alterações foi o personagem Anton Ego, que é aquele crítico que, enquanto o Gusteau estava vivo, fez uma avaliação ruim do restaurante. A partir daí, o restaurante começou a falir, e por causa disso, o Gusteau ficou muito triste e acabou morrendo. Então, esse crítico aqui que matou o Gusteau, mas ele também passou por um processo de desenvolvimento bem complexo. E a única coisa dele que se manteve da versão original é a sua aparência física, que foi inspirada no abutre. Foi o próprio Jan Pinkava que desenvolveu esse personagem para ele se parecer assim. Então a sua aparência magra, utilizando roupa preta, a sua postura curvada e principalmente o seu nariz em formato de bico, tudo isso foi feito propositalmente para lembrar um abutre. E não existe nenhuma informação oficial de como esse personagem deveria ser originalmente, o que ele faria na história, qual seria a relevância dele no filme. Eu só sei que desde o início, desde os primeiros planejamentos, ele já estava no filme, o design dele foi criado, só que como seria a história dele, eu não faço a menor ideia. E outra coisa que é impossível eu deixar de mencionar sobre Ratatouille é a sua música, aquela Singonia, 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 Liafie, Anstigonhas, Neglonias. Essa música é muito top, ela não passou por nenhum processo de alteração, não passou por nenhuma mudança e nem quase foi cortada do filme. Só que eu sinto que seria um pecado, seria um grande erro se eu fizesse um vídeo sobre Ratatouille e não falasse nada dessa música, que ela é muito boa. Singonles, Tiglones, Singonhas, Lyogue, Ankirori. Que musicão. Achei bonito, viu? Tá lindo. E depois de muitas alterações, o filme Ratatouille acabou sendo lançado no dia 29 de junho de 2007 e ele também ganhou um Oscar. And the Oscar goes to Ratatouille. Brad Bird. E também foi através desse filme que muita gente conheceu o prato Ratatouille. E eu tenho certeza que o prato de comida Ratatouille é bem menos famoso do que o filme. Quando eu ouço a palavra Ratatouille, eu não lembro de comida, eu não lembro do prato, eu só lembro do filme do rato que cozinha. Eu também lembro de leptospirose, às vezes. Equipe 3, cuida do pé
sushi. Equipe 4, cuida dos assados. Equipe 5, grelhados. Equipe 6, molhos. Mas a coisa mais absurda desse filme é que o idealizador desse projeto, o cara que criou tudo isso, acabou sendo dispensado, removido desse projeto e substituído. Ó que mau caratismo que a Pixar fez. Ó, jogaram o cara pra escanteio, ficaram com a ideia dele e fizeram um filme sensacional, até porque Ratatouille é muito bom. É o seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, a única coisa que eu vou te pedir é pra você se inscrever aqui no canal, pra você acompanhar todo o conteúdo sobre animações que eu posto aqui. E se você se inscrever, você vai estar me ajudando muito a continuar com esse projeto. Eu também vou te convidar pra assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, porque são vídeos bem feitos, bem produzidos e ó, eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, valeu pessoal, um grande abraço e cuidado com a leptospirose, falou!